A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 7. Andar na presença de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 4. Sara e Agar. Duas alianças. Domingo. Ler com oração. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5:4. Confiar na carne ou depender da graça. Todos nós que já experimentamos a graça de Cristo, não podemos voltar a depender de nossa capacidade e esforço naturais para agradar a Deus. Isso é rejeitar a graça de Deus. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas 5:4. Se você acha que pode fazer melhor por sua capacidade, você caiu da graça por confiar em sua carne. A lei foi dada por causa das transgressões dos judeus, 430 anos depois que Deus havia feito a promessa a Abraão. Ela serviu apenas de aio para guardar o povo de Israel, no Antigo Testamento, até que viesse Cristo e todos fossem conduzidos à fé. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Gálatas 3, 23 e 24. Que lamentável é abandonar a graça de Cristo e voltar a ser escravizado pelo certo e errado, no aperfeiçoamento na carne. Os que querem voltar à prática da lei confiam no poder de sua carne, querem buscar sempre aperfeiçoar-se na carne. Paulo poderia viver assim, mas decidiu renunciar a tudo isso para depender exclusivamente da graça de Deus. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3, 4 a 6. Ele tinha currículo para confiar na carne, mas considerava a graça de Cristo muito melhor que tudo isso. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículos 7 e 8. Refúgio aqui é como esterco. Nosso currículo e capacidade natural nada valem quando comparados à graça de Cristo. Não confie em si mesmo. Não pense que você é bom na igreja, que faz tanto pelos irmãos e que muitas vezes é injustiçado por não ter seu esforço reconhecido por eles. Já teve esse sentimento alguma vez? Não seja assim. Se continuar nesse caminho, o máximo que produzirá será um Ismael, uma situação que você não conseguirá resolver e que permanecerá com você pelo resto de sua vida. Jesus propôs uma parábola para ilustrar essa situação a seus discípulos. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lucas 18, 9 a 14. Se levarmos a igreja à prática da lei, do esforço natural e da valorização de nossa capacidade, em detrimento de nossa dependência da graça de Cristo,
Vamos criar um ambiente de competição e rivalidade entre nós. Já pensou nisso? Será um ambiente de luta por cargos e posições. Mas hoje, graças a Deus, seguimos o exemplo desse pecador que não se achava digno, por isso dependia totalmente da graça do Senhor. Mas as pessoas que não querem seguir por esse caminho, tomam o caminho da escravidão da lei. Na alegoria revelada por Paulo, Agar, a escrava, representa a aliança referente ao Monte Sinai, em que Deus deu a lei a Moisés. A lei gera escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Gálatas 4, 25. Sara representa a Jerusalém celestial, a qual é nossa mãe. Agar, concubina de Abraão, representa a lei. Portanto, a posição da lei é como a de uma concubina. Sara é a esposa de Abraão e representa a graça de Deus, que veio por meio de Jesus Cristo. Somente Sara tinha a posição de esposa. Não era para nós existirmos, mas na promessa Deus nos fez existir. Hoje somos filhos da promessa como Isaque. Deus foi buscar em cada língua, povo e nação cada um de seus filhos e nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. Essa é a promessa de herdar a terra dada por Deus a Abraão, a qual acabou alcançando-nos. O resultado de Sara e Abraão terem usado sua força natural para tentar cumprir a promessa de Deus foi Ismael, e Ismael passou a perseguir Isaque. Aqueles que vivem na carne serão sempre um problema para quem vive no espírito. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito. Assim também agora. Gálatas 4, 29. Essa perseguição da carne contra o espírito acontecerá até o Senhor voltar. Não estamos aqui almejando vida fácil. Nosso objetivo e compromisso é com a vontade de Deus. Venha o que vier, mesmo em face da morte, não amamos nossa própria vida. Ainda mais, essa peleja não é nossa, é do Senhor. Somente devemos gloriar-nos na cruz de Cristo. Não precisamos depender de nós mesmos. Se confiarmos na graça do Senhor, não geraremos Ismaéis, problemas que não conseguiremos resolver e que nos atormentarão ao longo de nossa vida. Confiemos exclusivamente na graça. Assim, seremos frutíferos, expandiremos o reino e apressaremos a volta do Senhor. É deste modo que serviremos a Deus na obra do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Vamos trabalhar. Aleluia! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje. A luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.